Amado Deus, envia teu Santo Espírito para que todos que passar por aqui sintam a necessidade de ouvir a tua palavra. Querido irmão, bom dia. Sou eu, Ângela Marcelino, esposa do Wilson Marcelino. Estamos nesse propósito da leitura anual. Fazemos parte do Ministério de Idosos da Assembleia de Deus Betel. Hoje vamos ler Deuteronômio de 1 a 4 e Salmo 40. Vamos lá? O primeiro discurso de Moisés na planície de Jordão. Moisés conta histórias de Israel. São esta a palavra de Moisés, falou a todo Israel, da além do Jordão, do deserto, no Arabá, de fronte do mar de Sufê, entre o Pará de Tof, Labá, Azerote e de Zaabe. Jornada de 11 dias, a desde Herodes, pelo caminho das montanhas de Seir, até a Cádiz de Berneia. Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 11º, falou Moisés ao filho de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, habitava em Esbom, e a Cué, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Estre. Além do Jordão, na terra de Moabe, encarregou-se Moisés de explicar esta lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, nos falou de Herodes, dizendo: Tem bastante haveis estado nesse monte. Voltai-vos, pois, ide em região montanhosa dos amorreus, e a todo o seu vizinho na Araba, e a região montanhosa, e a baixada do Neguebe, e a costa marítima, da terra dos cananeus e dos Líbano, até o grande rio de Eufrates. Eis aqui a terra que pus diante de vós. Entrai-vos, pois, a terra que o Senhor, com juramentos, deu a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, a eles a sua descendência depois deles. A nomeação auxiliares. Neste mesmo tempo, eu vos disse sozinho, eu sozinho não poderia levá-los. O Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado, eis que já sois a multidão como a estrela do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos façais 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho vosso peso e vossa carga e a vossa contenda? Tomais-vos os homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo a vossas tribos, para que ponhas por vossas cabeças. Então me respondesse e disseste: É bom cumprir a palavra que tens falado. Tomeis, pois, a cabeça de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e fiz a cabeça sobre vós, chefe de milhares e chefe de 100, chefe de 50 e chefe de 10, oficiais segundo as vossas tribos. Nesse mesmo tempo ordenei a vosso juízo, dizendo: Ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre os homens e seus irmãos, ou estrangeiro que está com ele. Não sereis parciais no juízo e ouvireis, tanto pequeno como grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo de Deus. Porém, a causa que vos for demasiadamente difícil, farei vir a mim, e o ouvireis. Assim, naquele tempo, vos ordeneis todas as coisas que haveis de fazer. 12 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã. Então partimos a Herodes, e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto, que viste pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus ordenara. Chegando a Cádiz, Barneia, então eu vos disse:
Tendes chegado à região de montanhosa, do amorreus, e que o Senhor nosso Deus nos dá. E que o Senhor, teu Deus, te colocou na terra diante e sobe. Possui como te falou o Senhor Deus aos pais. Não temas e não te assustes. Então, todo vós chegasse a mim e disseste: mandemos os homens diante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam que caminho devemos subir e que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de maneira que tomemos entre os 12 homens de cada tribo um homem. E subiram a região montanhosa, espiando a terra, e vieram até o vale de Escol. Tomaram o fruto da terra na mão, e nolo trouxeram, e nos tomaram, dizendo: a terra é boa, que nosso Deus, a terra é boa, que nos dá nosso Deus. Relatórios de espias recebido a incredulidade, ou seja, com incredulidade. Porém, vós não quiseste subir, mas foste rebeldes, porém o Senhor vosso Deus. Murmuraste na vossa tenda e não disseste: tenho o Senhor contra o ódio, por isso nos tirou da terra do Egito, nos entregasse nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que disseste ao nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que este povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos o filho de Anaquinse. Então vos disse: não vos espieis e nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos, no Egito como também o deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus vos levou com o homem, e leva os seus filhos a todo o caminho pelo qual andaste, e até chegaste a este lugar. Mas nem por isso credes no Senhor vosso Deus, que foi adiante por todo o caminho para vos procurar um lugar onde devereis acampar à noite no fogo, para mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia nas nuvens. Castigo de Deus. Tendo, pois, ouvido o Senhor a vossas palavras, indignou e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra, que jurei de dar a vossos pais. Salvo de Caleb, o filho de Jefté, ele verá a terra que pisou, e darei a ele, a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor, por causa de vós, dizendo: também tu não entrarás. Josué, filho de Nau, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-te, porque ele fará a Israel e a receba por herança. Os vossos meninos, de quem disseste por presa, serão vossos filhos, e que hoje nem sabe distinguir entre mal. Eles ali entrarão, a eles darei a terra, e eles possuirão. Porém, vós virás-vos a partir do deserto, pelo caminho do mar vermelho. O povo derrotado de Ar. Então respondeste-me, disseste: pecamos contra ti, Senhor. Nós subiremos e pelejaremos segundo o que ordenou o Senhor, nosso Deus. Vós armastes cada um dos instrumentos de guerra e vos mostraste temerários em subir a região montanhosa. Disse-me o Senhor, disse-lhes: não subas e nem pelejes, pois estou no meio de vós, para que não sejais derrotado diante de vossos inimigos. Assim vos falei, e não
escutaste, antes fosse rebelde, e a ordem do Senhor, e presunçoso, subiste a montanha. Os amorreus que habitavam na queda da região montanhosa, os saíram ao encontro e perseguiram, como fizeste abelhas. E vós derrotaram de Seir até a Orma. Tornai-vos, pois, choraste perante o Senhor. Porém o Senhor vos ouviu. Não inclinou os ouvidos e vós a outra. Assim permaneceu muitos dias em Cádiz. Deuteronômio capítulo 2. A jornada de Cádiz até Zerade. Depois viram-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. Ordena ao povo, dizendo: Passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Portanto, guardai-vos bem, não vos entremetais com eles, porque vós não dareis da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Pois Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto, estes 40 anos. O Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passamos-nos, pois, franqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate e de Zion-Gaber. Viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não molestes Moabe, não contendo com eles em peleja, porque já não darei possessão da sua terra. Pois dei-a em possessão aos filhos de Ló. Os emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Enaquins. Também eles foram considerados refaíns como os Enaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. E os horreus também habitavam outrora em Seir. Porém os filhos de Esaú os apossavam e os destruíram diante de si, e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua possessão, que o Senhor lhe tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Também foi contra ele a mão do Senhor, para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. A travessia do Ar e Arnon. Sucedeu que, consumidos já todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: Hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não os molesteis, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei possessão, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado possessão. Também é considerado terra dos refaíns, dantes habitavam nela refaíns, e os amonitas lhes chamavam zanzumins. Povo grande, numeroso e alto como os Enaquins, o Senhor destruiu diante dos amonitas, e estes, tendo-os desapossado, habitaram no lugar deles. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus, os filhos de Esaú, tendo-se desapossado, habitaram no lugar deles até este dia. E também os cafrorins que saíram de Caftor destruíram os aveus que habitavam em vilas até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantai-vos, parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui, na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Esbom, e a sua terra passa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Hoje comecei a meter o terror e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todo o céu, e os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Vitória sobre Seom, rei de Esbom. Então mandei mensageiro desde o deserto de
que demote a Seom, rei de Hesbom, com palavra de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada ireis, e não desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu como, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás também por dinheiro a água que beba, tão somente deixar-me passar a terra. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, quanto o Senhor teu Deus endurecerá o seu espírito, e fizer obstinado o teu coração para te dar nas mãos, como hoje se vê. Disse-me, pois, o Senhor: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Passa a desapossá-la para que lhe ocupares o país. Então Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Jaza. E o Senhor nosso Deus nos o entregou e o derrotamos, a ele, seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos sobrevivente algum. Somente tomamos por presa o gado para nós, despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroé, que está à borda do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade. Nenhuma cidade houve alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, e nem a cidade da região montanhosa, e nem a lugar algum que nos proibiram o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não temas, porque a ele e todo o seu povo e a sua terra dei na tua mão, e far-lhe-ei como fizeste a Seom, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. Deu-nos o Senhor nosso Deus em nossas mãos também a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e ferimos-o até que não ficou nenhum sobrevivente. Nesse tempo, tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a região, 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og e Bazã. Todas as cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. Tomamos também outras muitas cidades, que eram sem muros. Destruímos-las totalmente, como fizemos a Seom, rei de Hesbom, fazendo perecer por completo cada uma das cidades, com seus homens, suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra da mão daqueles dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, desde o rio de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, e toda Gileade, e toda Bazã, até Salcar e Edrei, cidade do reino de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos Refaíns. Eis que o seu leito de ferro, não está porventura enrabado aos filhos de Amon, sendo de 9 côvados o seu comprimento, de 4 a sua largura, pelo côvado comum, de distribuição da Transjordânia. Tomamos, pois, esta terra em possessão desses tempos, desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, com as suas cidades, deu os Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade, como também todo Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argob, todo Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até o limite de Jesuítas e Macatitas, isto é Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome avó de Jair, até o dia de hoje. A Maquir dei Gileade, mas os Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon. Como também o Arabá e o Jordão por limite, desde Quirinete até o mar do Arabá, o mar salgado pelas faldas de Pisga para o oriente.
Nesse mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuirdes. Passai, pois, armados todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós outros, para que eles também ocupem a terra que o Senhor vosso Deus deu-lhes da além do Jordão. Então voltareis, cada qual a sua possessão que vos dei. E também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a esses 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. A oração de Moisés para entrar em Canaã. Também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra, que está além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fale mais nisto. Sobe ao cume de Pisgá, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passará deste Jordão. Dá ordem a Josué e anima-o, fortalece-os, porque ele passará diante deste povo, e fará possuir a terra, e tu apenas verás. Assim ficamos no vale defronte de Bet-Peor. Moisés exorta o povo à obediência. Capítulo 4. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprir, para que vivais, entreis e possuís a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois todo homem que seguiu Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós, que permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si mesmo como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Então somente guarda-te a ti mesmo, guarda-te bem a sua alma, e não se esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos teus filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendas a temer-me todos os dias que na terra viver, e ensinarás teus filhos. Então chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor falou do meio do fogo, a voz das palavras ouviste, porém, além da voz, não viste aparência nenhuma. Então vos anunciou a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e escreveu as 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo que vos ensinaste estatutos e juízos, para que cumprides na sua terra, a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. E para que não vos corrompais, vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que vem pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da... Guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todos os exércitos dos céus, sejam seduzidos a inclinar-te perante eles, e dê escuto aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu, e todos os
povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejais povo de herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passarei o Jordão, e não entrarei na boa terra que o Senhor teu Deus está por herança. Porque eu morrerei neste lugar. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, e é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos, e vos envelheceres na terra, e vos corromperdes, e fizeste alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizeste mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para provocar a ira, hoje tomo por testemunho contra vós, outros, o céu e a terra, que por efeito perecereis imediatamente na terra, a qual passado o Jordão ides possuir. Não prolongarei vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalharás entre os povos, e estareis poucos em número entre a gente, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servireis a deuses, que são obra da mão de homens, madeira e pedra, que não vêm, não ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscará o Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiver em angústia, e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltarem para o Senhor teu Deus, e lhe atenderei a vós. Então o Senhor teu Deus não te desampararás, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem te esquecerá da aliança que jurou. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a sua voz, de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou a ir tomar para si um povo do meio de outro povo, e com peleja, com mão poderosa, com braço estendido, com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a tua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o teu grande fogo, do meio do fogo ouviste as tuas. Porquanto amou teus pais, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com toda a sua grande força, para lançar diante de ti nações maiores, mais poderosas do que tu, para te introduzir na tua terra e te dar por herança como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima, no céu e debaixo da terra, nenhum outro há. Guarda, pois, os teus estatutos, os teus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá, tenha ti os teus filhos, depois deste ti, para que prolongue dia na terra, que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. 3 cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, na banda do nascimento do sol, para que se acolhesse ali o homicida que mataste voluntariamente o teu próximo, a quem antes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. Bezer no deserto, no planalto para os Rubenitas, Ramote e Gileade para os Gaditas, e Golã e Bazã para os Manassés. O segundo discurso de Moisés. Moisés conta a história da legislação. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Além do Jordão, no vale de fronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram ao sair do Egito. E tomaram sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, da banda do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à borda do vale de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon. E todo o Arabá, além do Jordão, da banda do Oriente, até o mar do Arabá, pelas faldas de Pis. Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele inclinou-se para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro, tirou-me no poço de perdição.
de um tremedal de lama e colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos e pôs os lábios aos povos, cântico, hino e louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a tua confiança e não pondes para arrogantes e nem para afeiçoados a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, a maravilha que tens operado e também no teus desígnios para convosco. Ninguém há que possa aguardar contigo. Eu quisera anunciá-los, deles falar, mas não mais do que pode contar. O sacrifício e oferta não quiseste, e abriste meus ouvidos ao holocausto, oferta pelo qual o pecado não requeres. Então disses: eis aqui está o rolo do livro escrito ao meu respeito. Agrada-me a fazer a tua vontade, Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas, a justiça. De grande congregação e jamais sereis os sábios, Senhor. Não escutei o coração da tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não detenhas de mim, Senhor, a tua misericórdia. Guarda-me sempre na tua graça e a tua verdade. Não tem contra os males que me cercam a minha iniquidade e me alcançaram. Tantas que impediram de visar, numerosos que o cabelos da minha cabeça e o coração que desfalece. Preza, Senhor, e me livra. Dar-te pressa, Senhor, em me socorrer. Seja uma envergonhado e coberto de vexame os que me derramam a vida e tornem atrás e cubram-se de ignomia. Os que se compradizem no mal e sofram perturbação por causa de sua ignomia. Os que dizem, bem feito, folgue-se em ti e exubilem. Todos que buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, e não te detenhas de mim, meu Deus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, até aqui chegamos, Senhor. Eu te peço que continue cuidando de todos nós, Senhor. Que tua graça nos baste. Amém.